Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex, disciplina Química, e hoje nós vamos falar sobre as propriedades coligativas, né? Nós vamos retomar o conceito de propriedades coligativas e falar especificamente de duas delas, a ebulioscopia e a crioscopia. E vamos finalizar com algumas questões para a gente poder ter assim, o conteúdo bem legal na nossa mente. Vamos lá, turma? Bom, propriedades coligativas. Qual o conceito delas? Então, são propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas em solução. Ou seja, partículas, soluto. Então, são propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de soluto que nós dissolvemos na solução. Quanto mais soluto dissolvermos, maior será a propriedade coligativa, né? Mais intensa ela será. Quanto menos soluto dissolvermos, menos intensa será a propriedade coligativa. E quais são elas? São 4. Tonoscopia, que está relacionada com a diminuição da pressão máxima de vapor. A ebulioscopia, que está relacionada com a elevação da temperatura de ebulição. Crioscopia, que está relacionada com a diminuição da temperatura de congelamento da solução. E a osmose ou pressão osmótica. Bom, falando agora da ebulioscopia, vamos tratar duas. Primeira delas, ebulioscopia. Então, o que é? É o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em solução, certo? Lembrando que uma solução ela é composta por soluto ou solutos mais o solvente. Normalmente, quando falamos em solvente, estamos falando de água, certo? A água é o nosso principal solvente. O aumento ou a variação da temperatura de ebulição, que vamos chamar de ΔTE, e o ΔTE é justamente o efeito ebuliométrico. Então, esse ΔTE, essa variação na temperatura de ebulição, ela é justificada pela diminuição da pressão máxima de vapor, que se deve à quantidade de partículas presentes na solução. Vamos lá. O solvente, no estado líquido, e todo líquido, ele tem a tendência de passar para o estado gasoso, para o estado de vapor. Todo líquido. Se esse líquido, por exemplo, a água, estiver em um recipiente fechado, essa passagem irá continuar acontecendo. No entanto, as partículas já no estado gasoso não vão se dissipar pelo ambiente, vão estar presas. Por quê? Porque o recipiente está fechado. E esse recipiente fechado vai gerar uma pressão máxima de vapor, né? Porque eu vou ter o solvente no estado gasoso, no estado de vapor. Então, isso vai gerar uma pressão, certo? Quando a gente adiciona um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não tem a tendência de passar do estado sólido para o estado gasoso. Isso pode acontecer? Pode. Olha só, a naftalina. A naftalina ela passa para o estado gasoso com facilidade. Então, se a gente adiciona um soluto não volátil, que não tem essa característica, certo? Esse soluto ele vai atrapalhar a passagem do estado líquido para o estado de vapor, ou estado gasoso, certo? Esse atrapalho vai gerar, dentre outras coisas, uma elevação na temperatura de ebulição. Olha aqui a figura. Então, a água, estamos aqui aquecendo a água, e quando chegarmos na temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer? A água vai entrar em ebulição. Então, eu tenho a temperatura de ebulição da água. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, por exemplo, glicose, que é um tipo de açúcar, então esse açúcar ele vai se espalhar por todo o solvente, inclusive estando na superfície, e esse soluto vai dificultar com que a água passe para o estado de vapor, né? Vai dificultar, então vai atrapalhar. Então, a água vai ter maior dificuldade.
Então, nós vamos precisar de mais energia para que essa água passe para o estado gasoso. Essa maior energia, ela vai ser traduzida, turma, numa maior temperatura de ebulição. Então, nós vamos ter uma elevação da temperatura de ebulição. Olha só, uma elevação na temperatura de ebulição, gerando o ΔTE. Essa diferença entre a nova temperatura de ebulição e a antiga temperatura de ebulição é o efeito ebuliométrico. Bom, para que ocorra a ebulição da solução, é necessário que seja aquecida, que a solução seja aquecida, até que a pressão interna se iguale à pressão externa. Então, nós estamos aqui aquecendo o líquido, certo? E quando chegarmos numa temperatura X, esse líquido vai entrar em ebulição. E você vai perceber a formação de bolhas. Então, se nós temos uma bolha, dentro da bolha existe uma pressão, que vamos chamar de pressão interna. E fora da bolha existe uma pressão, que vamos chamar de pressão externa. Turma, a pressão externa é nada mais do que a pressão atmosférica. Então, para que o líquido entre em ebulição, é preciso que a pressão interna se iguale à pressão externa. Quanto maior for a pressão externa, maior será a temperatura de ebulição. Quanto menor for a pressão externa, menor será a temperatura de ebulição. Nós podemos verificar isso na prática, por exemplo, no caso do café. Então, em padarias e bares, quando se quer manter o café quente, usa-se um procedimento conhecido como banho-maria, em que o recipiente com o café fica mergulhado em um recipiente com água. Então, a gente aquece esse recipiente que contém a água. Então, a água esquenta, certo? E aí, esse calor da água é que vai esquentar o café. Esse é o banho-maria. A água entra em ebulição, mas o café não, porque o aquecimento está sendo no recipiente que tem a água e não no recipiente que tem o café. E assim essa bebida, o café, se mantém quente sem perder água e alterar o gosto. Porque se aquecermos diretamente o recipiente que contém o café, quando chegar em 100 graus Celsius, o que vai acontecer? A água vai passar para o estado gasoso, certo? Então, isso vai alterar o gosto, o cheiro, vai alterar o café. Se não quisermos isso, a gente aquece o recipiente que contém o café em banho-maria. Com isso, as suas propriedades serão mantidas, o gosto, o sabor, o cheiro, certo? Outra propriedade coligativa, turma, crioscopia. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente provoca um abaixamento, uma diminuição da temperatura de congelamento, que vamos chamar de ΔTC. Delta, variação da temperatura de congelamento, certo? O ΔTC é o efeito criométrico desse solvente, que pode ser explicado pelo fato das partículas do soluto dificultarem a cristalização do solvente. É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente em uma solução. Então, a diminuição da temperatura de congelamento chamamos de crioscopia. Isso explica, né, essa adição de soluto não volátil, gerando uma diminuição na temperatura de congelamento. Isso explica muitos fenômenos que observamos na natureza ou em nosso cotidiano. A água do mar, ela não se congela em locais próximos aos polos, apesar de, nessas regiões, a temperatura atingir valores abaixo de 0 graus Celsius. Isso acontece porque há uma grande quantidade de sais dissolvidos na água. Os icebergs, né, e as camadas de gelo que se formam são feitos de água sem esses sais, ou seja, entre aspas, de água doce. Então, nas regiões próximas dos polos, que sabemos que são regiões muito frias, né, a camada de gelo que acontece, que se forma, ali é água doce e não água salgada. Então, vai congelar primeiro
quando começa o processo de congelamento, é como se as partículas, né, se a água afastasse as partículas e somente a água pura congelasse. Em países frios, quando o inverno é bastante rigoroso e cai muita neve, é comum jogar sal nas estradas para derreter, né? Então, o que acontece? É um inverno muito rigoroso, há uma grande camada de neve. Isso vai atrapalhar a circulação das pessoas, dos carros, ônibus, caminhões. Então, o governo ele vai colocar sal, toneladas e toneladas de sal sobre essa neve. E aí você vai perceber que rapidamente essa neve vai derreter, ou seja, vou ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso se deve a quê? A justamente a adição de partículas de soluto não volátil a uma solução. Vamos ver isso matematicamente. Vamos aqui, ó. Então, nós temos aqui 4 soluções: água, ureia, glicose e cloreto de sódio, certo? Sal de cozinha, cloreto de sódio. O que nós vamos observar aqui na tabela? Ó, a quantidade de partículas, por quê? Porque a propriedade coligativa ela depende unicamente da quantidade de partículas que nós vamos adicionar. Nós vamos ter a temperatura de ebulição normal, a temperatura de fusão normal, e nós vamos ter também as variações, os deltas, tanto para a temperatura de ebulição quanto para a temperatura de congelamento. Então vamos lá, solvente água, solução com ureia, 1 mol por litro, quer dizer que cada litro tem 1 mol de partículas de ureia. Duas soluções, de glicose, uma 1 mol por litro, outra 2 mol por litro. Turma, 2 mol por litro quer dizer que agora eu tenho 2 mols de partículas de glicose. Então, eu tenho mais partículas. E 1 mol por litro da solução de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Com a adição da ureia, 100,52. Com a adição da glicose, 1 mol por litro, 100,52. Então, a mesma quantidade de partículas, 1 mol por litro. 1 mol por litro a mesma temperatura de ebulição, ou o mesmo efeito, 0,52, que foi a elevação. Para a temperatura de congelamento, também vou ter o mesmo efeito. A temperatura vai diminuir 1,86 graus Celsius, certo? Então, esse é o efeito criométrico, para a adição de 1 mol. Glicose 2 mols, olha, vai entrar em ebulição a 101,4, ou seja, o efeito é o dobro. 2 vezes 0,52 é 1,04. Então, eu dobrei a quantidade de partículas, 2 mol por litro, eu vou dobrar o efeito, tanto ebuliométrico, certo? Como também o efeito crioscópico. Ó, agora vai congelar a menos 3,72 graus Celsius. E a adição de 1 mol por litro de sal, cloreto de sódio. Ó, o cloreto de sódio, ele vai, quando colocado em água, ele vai se separar em 2 partículas, sódio positivo e cloro negativo. Então, eu adiciono 1 de NaCl, vai gerar 1 de Na+, e 1 de Cl-. Então, eu tenho a formação de 2 partículas. Se eu adiciono 1 mol de NaCl, em solução eu vou ter 2 mols de partículas. E aí, com 2 mols de partículas, nós vamos observar o mesmo efeito, tanto ebuliométrico quanto crioscópico, para aquela solução de glicose. Então, a quantidade de partículas, a variação na temperatura de ebulição com a variação na temperatura de congelamento depende exclusivamente da quantidade de partículas adicionadas, que é o efeito ebuliométrico e o efeito crioscópico. Adicionei 1 mol, o efeito ebuliométrico, ΔTE, 0,52. Adicionei 2 mols, o efeito é dobrado. 2 vezes 0,52, 1,04. Adicionei 1 mol, o efeito crioscópico, 1,86. Adicionei 2 mols, o efeito é dobrado, 3,72. Então, resumindo, ó,
Quanto maior o número de partículas, né, quanto mais mols adicionarmos, né, de um soluto não volátil, nós vamos ter uma maior elevação na temperatura de ebulição, ou seja, um maior ΔTE, e um maior abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, né, na solução, ou seja, maior ΔTC. Vamos ver isso na forma de exercícios. Olha só. Apresenta maior ponto de ebulição. Ponto de ebulição quer dizer temperatura, tá? São sinônimos, ponto, temperatura. Apresenta maior ponto de ebulição, apresenta maior temperatura de ebulição ao nível do mar. A solução. Por que ao nível do mar? Porque esses efeitos, em especial o efeito ebuliométrico, ele também está relacionado com a pressão atmosférica. E nós sabemos que quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, quanto maior a altitude, menor será a temperatura de ebulição do solvente. Então, ao nível do mar. Então, apresenta maior ponto de ebulição, ou seja, vai apresentar maior temperatura de ebulição. Qual dessas soluções? Então, nós temos aqui solução 0,1 mol de glicose, solução 0,5 mol de glicose, e aí já vou observar aqui, a letra B é maior do que a letra A, porque eu tenho 0,5, e 0,5 é maior do que 0,1. 1 mol de sacarose, ó, já tem também uma quantidade maior de partículas, 1 mol. 1,5 mol de ureia, 1,5 maior do que 0,1, 0,5 maior do que 1. Por fim, letra E, 1,5 mol de NaCl. Por que a resposta correta é a letra E? Mas já que nós temos a letra D e a letra E com os mesmos valores. Qual é a diferença? A diferença é que o NaCl é um sal e ele vai se dissociar em solução. Então, quando eu adiciono 1,5 mol de NaCl, na solução eu vou ter 1,5 mol de Na+, e 1,5 mol de Cl-. 3 mols. 3 mols de partículas. Quanto mais partículas, maior será a temperatura de ebulição. Por isso, a letra E. Show, né? Mais uma. A solução aquosa bem diluída possui a menor temperatura de solidificação E. Com qual dessas vai ter a menor temperatura de solidificação? Ou seja, qual o efeito criométrico é mais intenso? Qual dessas a temperatura de congelamento diminui mais? Para isso, o que eu tenho que observar? Onde nós vamos ter a maior quantidade de partículas. Porque já que eu quero uma temperatura de congelamento menor, eu preciso ver onde eu tenho menos partículas. Onde eu tenho mais partículas. Bom, NaCl, 0,01 mol de partículas. Cloreto de sódio, 0,01 mol de partículas. NaNO3, 0,02. Observem aqui, onde eu tenho mais partículas? Na letra D, 0,1. Aqui eu só tenho uma casa decimal. Nas outras soluções, eu já vou ter 2 casas decimais. Então, na letra D, eu tenho apenas uma casa. 0,1 é maior do que todos esses valores. Então, aqui a resposta é a letra D. Ok, turma? Então, o efeito ebuliométrico é a elevação da temperatura de ebulição. O efeito criométrico é a diminuição da temperatura de congelamento. Com base no quê? Com base na quantidade de partículas dissolvidas. Quanto mais partículas dissolvidas, maior será o efeito do aumento da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de congelamento. Ok, turma? Obrigado e até a próxima.